Estamos começando, inaugurando hoje um podcast muito bacana. Comigo, eu, Andressa, e aqui com a gente, Ronildes. Boa noite. Olá, Ronildes. A gente não pode dizer boa noite, bom dia. Oi, Ronildes. Dá presente para nós. Oi, gente. Um imenso prazer. A gente estava ansiosa, né? Loucas, na verdade, eu acho, para que chegasse esse dia, né? Eu sou Ronildes, sou psicóloga, amiga da Andressa, musicoterapeuta maravilhosa. Conhecemos há uns 12 anos, Andressa? Tempo passa, né? A gente tem por aí, né? Pra mais, Isso. né? Isso. E nesse encontro que começou, né, as nossas discussões acerca da mente, né? Nos encontramos em um espaço bem louco mesmo. Não, gente, na verdade não tem 12 anos, não. Não? Vai ter 10, 11 anos. Porque você chegou lá no espaço, eu tava de licença maternidade, não era? Cheguei em 2011. 2000, eu tava de licença maternidade. E aí, depois disso... Aí eu cheguei e te conheci e falei assim, quem é a nova psicóloga da unidade? Gente, nós trabalhamos, eu trabalhei durante 10 anos em um hospital psiquiátrico, ali a gente teve a oportunidade, a gente tem a oportunidade de acompanhar casos, assim, de dores profundas, né, de aprender muito. Pois tem isso então, mas tem 10, né, então junta com uns 11 anos, é verdade. Desculpa, gente, cortei a Nilson. Pode continuar. Mas é porque essa emoção vem de muito tempo aí, a gente começa a falar sobre isso, e por isso a gente pensou, né, nesse podcast, já que a gente quer tanto falar sobre isso, a gente falava isso em algum outro momento do que a gente gostaria de construir, então chegou. Ninguém convida a gente faz o nosso, né? Isso. Pronto. Mentira, gente, não posso, né? A gente tem. Mas é bom criar, porque, na verdade, assim, tem uma certa particularidade. Inclusive, a gente pesquisou nomes para poder verificar se, de certa forma, a gente não estaria plagiando. Gente, se estiver plagiando, de verdade, é porque a gente fez uma pesquisa muito ruim, mas... Não temos interesse em notadamente, de jeito nenhum. E a ideia era de um trocadilho, né? Notadamente. E por que notadamente, né, Ronildes? Por que, Ronildes? Eu acho que são muitos sons, são muitas letras, são muitos significados, são muitos sentidos, né? Do que a gente dá, do que o outro dá para nossa mente, do que a gente pode construir, né? Que notas ou que letras, que tons que a gente pode oferecer, né? Para nossa mente, para a mente do outro, ou nesse espaço que a gente ocupa, né? Escutando tantas pessoas, né? Escutando tantas mentes. Isso. E aqui a gente vai trazer para vocês aí diversos temas, inclusive a gente quer a participação de vocês, assim, que tragam sugestões, né, o que a gente pode conversar sobre, e a ideia é que seja realmente um diálogo, uma troca. É claro que a gente está sempre aprendendo, né, apesar hoje de eu ter aí 15 anos, eu falei pra Ronilson assim, eu tenho 15 anos de saúde mental, tô na adolescência, né, tô ali naquele auge, né, ela falou assim, eu tenho 18, eu falei, então você tá na maioridade, você tá à frente, você tá hierarquicamente falando assim, então, né, eu aqui, Andressinha, acato, mas você sabe que eu sou, assim, da geração da atualidade, né? Aquele lugar, assim, que a gente questiona, a gente debate, a gente quer entender o dos porquês. E falando nisso, vamos já entrar no nosso assunto de hoje? Sim. Falando dessa questão de gerações, né? Você que trabalhou, seu primeiro trabalho, a gente conversando nos bastidores, foi com menores infratores, né? Assim que você saiu da sua formação, fez a formação em psicologia. E então, de certa forma, você vivenciou também uma geração, e hoje é uma outra geração, você continua na clínica, né? E vem de uma geração anterior, enfim, como é que você enxerga, Ronildes? Compartilha com a gente o seu olhar sobre o jovem. Será que o jovem de hoje, ele é diferente? Tem algum diferencial do jovem lá de trás, de tempos idos? Então, pensando eu nessa maioridade, né, vamos compartilhar um pouco dessa experiência aí durante esses anos aí. Então, falando sobre o jovem, né, e pensando o jovem autor de ato infracional, o jovem em conflito com a lei, eu acho que a gente está falando do jovem de hoje também, né? Eu acho que a gente traz esse ponto do jovem que também está em conflito com a lei, né? Que a gente vê várias situações onde a mídia confronta, né? Esse jovem aí que
fez isso com o professor, fez isso com os pais, e várias situações que expõem que eu acho que é uma lei que sempre está sendo pensada ou transgredida nesse sentido, né? E aí, para eu falar desse jovem, e pensando nesse processo de lei, não tem como a gente deixar de falar de funções, né? De repente, alguém que poderia estar impondo essa lei, né? Por que que essa lei está sendo, não está sendo cumprida, né? Por que dessas transgressões, né? E aí a gente poderia falar, pensar um pouco nessas funções, de função paterna, função materna, o declínio, né, dessas funções, o declínio dessa função paterna, que é uma função de lei, né? A gente coloca esse sentido, que aí ele não tem a ver com o pai, né? Não tem a ver com a mãe, mas quem está instituindo, né? Ou está delegando, ou está colocando para esses jovens. Ou a gente pensa desde a criança essas leis, né? Então, acho que a gente deve pensar um pouco anterior, né? De como que está sendo construído e colocado para esses jovens. E eu acho que é esse ponto que a gente precisa pensar. Somos e estamos, sabe, necessariamente aí sendo detentores, né, desse saber. Como que a gente está problematizando ainda mais ou construindo jovens que possam realmente saber escutar não, saber que ele vai sofrer, né? E às vezes o que que a gente vê muito na clínica são pais que acreditam que eles precisam trazer a felicidade para os filhos o tempo todo, né? Antes a gente era sabedores de que os pais, o que eles precisavam fazer para os filhos é que eles tinham que sobreviver, né? Então, esses filhos tinham que sobreviver e era isso que eles precisavam fazer. Hoje não, hoje a gente sabe que esses filhos exigem bem mais. Então, exige o quê? Eu preciso que o meu filho seja feliz, eu preciso que ele tenha, né, o melhor iPhone, porque todo mundo da escola tem. Né? Então, como que o meu filho vai e não vai conseguir estar no meio daqueles outros e conseguir ter o que os outros têm? Se eu tenho um carro, eu jamais vou deixar que meu filho ande de ônibus. Ele não precisa passar por isso. Não estou dizendo que a gente tem que impor e falar agora você vai ter que passar e vai ter que andar de ônibus, vai ter que levar marmita para o trabalho, porque isso aconteceu comigo. Mas são as dificuldades e as dores que todos nós vamos passar. E aí, os pais, nessa tentativa de que você trabalha fora, eu também trabalho fora, né? Às vezes eu preciso Compensa. delegar as responsabilidades do meu filho para outra, e não estou dizendo que isso é ruim ou que isso não deveria acontecer, Uhum. né? A criação dos filhos estão cada vez mais, Eu mais acho que difícil entra, mesmo. entra muito o processo da culpa nesse lugar, né? Então, assim, como que eu posso compensar, e muitas vezes inconsciente, porque os pais não percebem, a gente cai nessa cilada. Eu sou mãe, né? Sim, sim. Não é porque a gente está É, nesse lugar de fala, né, de enquanto terapeuta é. daqui, o outro daqui, que isso não causa sofrimento pra gente também, né? Causa, né? E aí ter lidar, né? Aprender a lidar com esse processo de culpa, mas de uma forma sadia, quer dizer, buscar pelo menos, né? E o conhecimento, ele permite com que a gente amplie o nosso olhar sobre a situação e tome decisões, apesar de, num primeiro momento, sofridas, né, necessárias. Né? Então, tudo isso que você está trazendo é extremamente interessante a gente refletir. Eu sei que muitas pessoas já vêm conversando sobre isso, acho muito bacana. Acho que nunca é demais falar, Sim. né? O que a gente tem percebido muito sai de um extremo para um outro extremo, né? Então, assim, talvez em uma determinada geração onde eu não pude ter muito e aí eu trago dores daquilo, das minhas frustrações e penso, agora eu vou fazer diferente, né? E, E e, e aí ainda eu preciso mostrar para o mundo que eu sou uma ótima mãe, sabe? Eu ainda tem preciso isso mostrar ainda. para o mundo que eu não sou falha, e que eu não erro e que eu não vou cometer as mesmas falhas ou os mesmos deslizes que meus pais cometeram comigo. E aí a gente está cometendo a falha nesse sentido, né? Onde eu preciso estar bem o tempo todo e com isso eu ensino para os meus filhos que eles também precisam estar. E aí, quando você faz isso assim, o que que lá atrás, né, é diferente, né, do de hoje? Hoje a gente tem os nossos smartphones que a gente está mostrando o tempo todo, mas a gente Uhum. mostra um recorte da nossa vida, mas eu mostro o recorte da minha vida feliz ali, né? E não vê os bastidores, né? Às vezes a gente vê uma pessoa assim, naquele auge, naquela. Você não consegue nem imaginar o que ela passou ou passa por trás. É igual um show. Quem vai em um show, um espetáculo, qualquer que seja,
não consegue muitas vezes dimensionar como que é o bastidor. Quer dizer, como é que foi a preparação para tudo aquilo ali, para chegar 1h30 e entregar o que o Coldplay entregou, que muitos, né, grandes artistas entregam. Existe toda uma caminhada, existe todo um processo. E então, assim, muitas das vezes quando você fala desse recorte, a gente precisa realmente começar a avaliar, né? Avaliar porque, de certa forma, os pais são referência para os filhos. Então, de alguma forma, mesmo que esses filhos, esses jovens, aprendam algo lá fora, a depender da referência que eles tiverem dentro de casa, é possível que eles se rearranjem. Não é isso? Eu penso, Ronildes, que quando a gente começa a falar muito da questão a gente conversando sobre a loucura, gente. Para quem trabalhou, né, assim, de certa forma, bebeu nessa fonte da psiquiatria, nos casos mais graves, né, vamos dizer assim, e a gente testemunha mesmo o que a mente, de certa forma, para onde nossa mente, pode nos levar, justamente porque ela mente muito, né? Sim. Mas eu consigo, de certa forma... Gente, me perdeu a linha do raciocínio agora. Tá, mas então assim, da mente, quando eu ia até, foi importante ter perdido, porque eu estava pensando nisso, quando você fala da nossa mente, né, da forma como ela mente. Por isso que um processo de análise, ele não mente, né? Por isso que ela vem, em algum momento você vai se entregar. Em algum momento você vai dizer aquilo que você acredita que não era para ser dito, ou que você ainda não consegue lidar com aquilo. Por isso que muita gente foge, por isso que muita gente não consegue, né? A gente fala de ter muita coragem e de muito investimento, né? Investimento, né, libidinal mesmo, aquela energia que você tem para poder falar de você, né? Então, gente, por isso até falei assim, de que as notas, elas não têm, às vezes, uma sequência, não sei como que é isso para você, né? Como que você trabalha nesse sentido com as notas, se elas precisam ter uma sequência para formar uma canção, né? Mas a nossa mente, ela não vai estar tão ordenada, mas a gente acredita que esteja, e eu estou ali falando em uma sessão de análise como, hoje eu vou falar isso e isso e isso, né, mas porque eu ainda não quero mexer naquilo, ou eu acho que isso já está muito bem resolvido para mim, ou por algum motivo, né, que ele acredita que aquilo ainda não precisa ser dito, mas em algum momento isso escapa. Então, interessante, pegando um pouco do gancho que você estava trazendo anteriormente, dentro de uma visão sistêmica, eu gosto muito, assim, de beber na fonte do Bert Hellinger, sabe? Vai dizer que, de certa forma, a gente precisa de trazer, de aceitar, acho que quando eu falei daquela polaridade, né? De aceitar aquilo que a gente recebeu com mais respeito, não com aquela, muitas vezes, raiva mesmo, sabe? Aquele poder assim, eu vou fazer tudo diferente. Meu pai e minha mãe fez isso comigo, não faço de jeito nenhum. Meu filho, às vezes, assim, eu não posso fazer desse jeito com meu filho. Eu, particularmente, não lembro de uma situação que eu, Andressa, tenha dito isso diretamente para minha mãe. Na verdade, eu tenho que agradecer demais, assim, a educação que eu recebi da minha mãe. Sim, nossa, ela mas foi a muito... gente não via assim. Não, de jeito nenhum, porque o dia que ela me deu uma vez, uma mãezinha, um tapinha, assim, na minha perna, aquilo para mim foi quase que um tapa na cara. Porque eu achava, com 9 anos, 10 anos de idade, gente, eu lembro disso. Isso também me processo de análise, né? Vai assim mergulhando e vai entrando. Com 9 anos de idade, eu me achava que eu era muito perfeita. Eu não errava. Então, como minha mãe me deu um tapa? E um momento em que eu precisava de me calar, eu não me calava, né? Mas foi um tapa, assim, muito mais gestual, vamos dizer assim, porque não teve... E teve um significado muito forte para mim aquilo, né? E aí, sim, com certeza, naquele momento eu olhei e falei assim, eu não vou fazer isso com meu filho nunca. E eu já precisei, gente, pegar uma chinelinha e falar assim, olha, meu filho. Sim, que bom, que bom que você disse para o seu filho que ele não é o melhor de todos, nem o autossuficiente, isso precisa ser dito. Justamente, aí a gente entra num outro ponto que a gente não vai falar hoje, mas que é no narcisismo, inclusive. Sim. Até que ponto o narcisismo não é construído ao longo, né, da sua jornada, da sua caminhada, da forma como é educado. Mas enfim, voltando para a nossa temática de hoje, Ronildes, como que você avalia a saúde mental dos nossos jovens atualmente? E
O que que você acredita que poderia estar desencadeando aí tantos casos de ansiedade e de depressão nos nossos jovens brasileiros? Acho que um tanto disso, Eu de vou falar dos que brasileiros só, hein? Não vou desse falar dos... imperativo da felicidade, sabe? Desse imperativo de que você precisa ter e você precisa ser para que você possa existir, né? Para que você possa mostrar para os outros. Então, esse momento onde eu preciso mostrar que eu estou, num local super bacana e com pessoas super animadas e divertidas, e aí a outra pessoa vê e por que que você pode estar lá e eu não posso? Por que que você conquistou isso e eu ainda não? E aí esse referencial que os jovens têm, ou do que eles veem nessas telas, isso está adoecendo os nossos jovens, né? E aí, em paralelo a isso, de novo a gente volta, né? Você Assim, acha que é porque vive num mundo muito mais do ilusório? Seria isso? Do imaginário, da mas para eles isso é fantasia? real, né? É real. Para eles isso é algo que é de real. Eles estão vendo o tempo todo isso, né? Uhum. Alguém ensinou para eles também, ou o que eles viram ali, de que isso traz felicidade. Sim, traz, né? Legal, é bacana, né? Eu trocar meu iPhone daqui um pouco, mas é, são descartáveis. O meu é 11. Gente, eu tô ultrapassada com esse iPhone, porque eu preciso de um 14. 14, não é o que tá agora? Eu não sei, o seu iPhone? Pois é, eu não sei nem diferenciar. Gente, Sim, né? Mas aí o jovem fala, nossa, mas tá passando da hora, né? Assim, quando que você vai trocar o seu? Uhum. Eu preciso descartar, né? Então as relações parecem que estão sendo sempre, né? De algum Uhum. tempo para cá, parece que elas estão sendo assim, elas estão sendo descartáveis, né? Os gadgets, né? Então, que a gente fala desses objetos aqui, Uhum. que eles são curtos, são transitórios, né? Não vamos nomear aí, né? Eu acho que das relações líquidas, né? Como se hoje tanto fala em relação a isso. Então, essa busca de que hoje você já deu para mim, então eu vou querer outro, eu vou querer outro. O que que eu tô querendo com isso, assim? Uhum. Eu preciso escutar esses Eu jovens. queria aproveitar essa fala sua, fazer um parênteses para perguntar algo. Quando você fala isso, e a gente sabe de muitas situações que a gente começou falando sobre isso, sobre essa ausência desse pai, dessa função paterna, muitas vezes até física mesmo, não existe ali a presença física. Você acha que é, essa forma que esse jovem ele passa a se manifestar ali dessa relação rápida, né, líquida, como você colocou, você acha que seria uma resposta, um aprendizado emocional que ele teve por conta dessa ausência paterna, no sentido de que se eu não tenho esse pai, se ele vai embora e eu aprendi em algum lugar dentro de mim que isso é amor, será que também, quando eu vou me relacionar, eu entendo que aquele movimento de não necessariamente estar junto também é uma forma de eu demonstrar um amor? Uma forma de eu me relacionar? Você acha que eles têm noção do que seria esse amor? Na verdade, eu acho que eles estão buscando isso, né? Eu acho que a Uhum. gente se movimenta em busca disso. Então, seria, no caso, um movimento inconsciente de um aprendizado interno, mas não consciente dessa ausência, de repente, desse pai ou dessa mãe, Sim, entende? sim, 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 né? Mas não necessariamente de uma figura física, né? Você Uhum. fala de uma relação de que não está acontecendo como ele gostaria que estivesse. Sim, talvez até física mesmo, sabe? Os pais que separam, de repente, porque tem muitos casos aí, trazendo da clínica, né? Que os pais se separam, e às vezes você pergunta para a criança assim um pouco, mas para você fez alguma diferença? Para mim não separou, porque conseguiram dividir bem ali as tarefas, a presença, Uhum. né? Mas e naqueles casos que não, que tem realmente assim, eu tenho um problema com a sua mãe, o meu problema passa a ser com o filho, entende? Então, assim, os pais, às vezes, com a sua imaturidade, não conseguem diferenciar isso e não cumprem a sua função por conta disso. Então, eles se afastam. E aí, o jovem, quando criança ou na sua pré-adolescência, lida com isso, precisa de tentar se autorregular, né? E não necessariamente que essa autorregulação vai ser de uma forma saudável. E com isso vai refletindo nos outros relacionamentos dele. Você acha que isso é possível, dentro da sua Eu acho perspectiva? que tudo é possível, né? Mas há também um monte de outras coisas que possa não ser e não fazer sentido.
para aquele jovem. E aí, de novo, eu volto a falar das telas. O que a gente tem visto em massa, né? Assim, como que eles estão problematizando a situação, né? O jovem isso, da irresponsabilidade, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. A gente acho que tem que tomar cuidado de como que a gente tem feito essa leitura e tem respondido a essas questões. E aí volta a falar, né, do contexto da psicanálise que a gente trabalha, né, ou a gente fala, né, de um atendimento ali, a gente fala do 1 a 1. Não dá para se colocar isso enquanto resposta e dizer, olha, é isso, né? Pensando ou escutando esse jovem, escutando essa família. Ou que esse pai ou essa mãe possa escutar esse adolescente, que esse adolescente possa escutar esses pais. Mas essa comunicação ou esse diálogo, parece que ele também não tem acontecido. Né? Mas, e aí eu pergunto, assim, esses pais, eles sabem que sentido, o que que eles querem para eles, assim. Eles também querem a felicidade a qualquer custo. Eles também querem ganhar, eles também só querem ganhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar, né, status, eu preciso ganhar tudo isso, por isso eu pago uma boa escola, e que isso é bacana, assim, né? Ou então eu pago uma babá, eu pago ali uma aula de reforço, então tá tudo bem organizado ali. Mas o que está acontecendo com essa família? O que está acontecendo com esses jovens que não dá para eu colocar todo mundo, né? Porque senão acaba que eu vou cair no estigma. E aí eu volto lá na situação de que filho de pais separados vai ser problema, né? Mulher, o casal homossexual não pode ter filhos. Isso vai gerar um trauma nessa criança. Vários traumas vêm surgindo ao longo de várias situações, mesmo quando a gente falava de uma família patriarcal. E mesmo porque o trauma depende muito mais do olhar da criança naquele momento do que necessariamente da situação em si. Sim. Porque às vezes o simples fato da mãe parar para ir ali numa droga, né, na farmácia para comprar algo ou no supermercado, a depender da necessidade da criança em determinado momento, ela vai associar aquilo como uma me abandonou. Sim. Minha mãe me abandonou. Então, às vezes, a criança não dimensiona aquilo naquele momento, naquela ocasião, ela só sente. Sim. Né? E aí acaba levando isso também a posterior, né? Na fase lá da adolescência. Gente, por isso que eu falo. Mas como que isso é conversado com essa criança? Pois né? Mas eu aí... vou explicar do que eu tô indo, sabe? Mas às vezes, nossa, é tão corrido e, nossa, deixa eu já fui, ou a babá tá ali, a babá fala, ou eu simplesmente tô tão acostumada. Ele sabe que eu fui. Ele sabe que eu fui fazer isso. E as nossas comunicações geram ruídos e essa dificuldade. Mas o outro sabe que eu gostaria que ele me trouxesse café na cama, né? O meu filho sabe que eu gosto que ele arrume a cama. Ele sabe que eu faço porque eu já falei isso várias vezes. Né? Mas como que isso é falado? Como que isso é feito? E aí a gente fala, quando a gente fala dessa figura nossa, que antes isso já era imposto, né? Sua mãe ou seu pai olhava e você já sabia o que é que você precisava ser feito, né? Simplesmente olhava para você e aí de você passar ali no meio deles enquanto eles estivessem conversando. Pois é, aí o que acontece? Eu chego hoje e falo assim, daquele jeito lá não deu certo, não. Como se a gente não tivesse dado certo, né? Sim. Como se a gente não tivesse, assim, conquistado nada. Você vê tanto que tem a ver com a própria autopercepção. Muitas vezes a gente não consegue dimensionar o que a gente já construiu. Sim, e aí a gente pega, e como você falando da sua pergunta, a gente quer receita pronta para isso. Como que eu vou cuidar e não traumatizar meus filhos? Gente, leva a terapia. Porque todo mundo vai passar. Sim. Não tem jeito. Quanto mais a gente trabalha, assim, pelo menos desses anos, a conclusão que eu tenho chegado é essa, assim, acho que por isso, aí volta na discussão que a gente, que você disse, que eu particularmente não lembrava de detalhes, mas eu lembro que a gente conversava sobre, que é como pensar na prevenção, né? Como prevenir antes que aconteça, de repente, crises graves de ansiedade, crises graves de depressão, de pensamento suicida, de uma pessoa, um jovem, né, chegar a um ponto de não saber o que, para onde ir, como se fosse... Tá começando a vida ainda, mas é claro, a gente já foi jovem também, a gente sabe que a gente tem essa sensação de que agora acabou. Principalmente quando a gente é frustrado, quando a gente coloca expectativa muito grande em algo e aquilo não acontece, e muitas vezes não vai acontecer. Sim. Você pensa, acabou o mundo, né? O primeiro amor, acabou o mundo. Mas a gente sabe que não é assim. Só que até que ponto esse jovem ele está sendo preparado e tendo resiliência
o suficiente para quando ele se deparar com essas situações, ele entender que tá difícil, que dói, mas aquilo passa. Ele precisa começar a experimentar isso, né. Os pais precisam permitir que ele experimente, que ele vai se frustrar, que ele comece a tomar conta da própria vida, né. Só que aí a gente cai, né, num limbo de que tomar conta da própria vida o imperativo não é ser feliz? Deixa que esse menino vai fazer o que ele quiser da vida dele, ele já é um adulto, é jovem, 13, 15, 18, gente, 19 anos, como que eu posso pensar que ele já é um adulto e assume toda a responsabilidade da vida dele? Ele que sabe, se ele não quiser estudar mais, ele não vai estudar, sabe, se ele quiser ir viajar ou morar sozinho, ele vai fazer isso, assim, o importante é o quê? Ser feliz. Então, isso, né, do que eu preciso mostrar ou permitir que os meus filhos sejam felizes a qualquer custo, isso está adoecendo. Está adoecendo os jovens, está adoecendo os pais, porque eles não estão conseguindo conduzir essas crianças. E também como se tivesse uma receita pronta, né? Eu não consigo escutar os meus filhos e transmitir, seja as minhas experiências, vivências, e a partir daí a gente construir a nossa receita. E como é que você avaliaria aí a função materna e paterna na educação dos filhos? A gente tem falado muito dessa figura paterna, né? E muitas vezes a mãe assume essa função ou Sim, não? E sim. se ela assume, isso é bom ou ruim? Mas aí a gente depende, a gente está falando que é uma mãe solo, ou estou falando de uma mãe que ela está naquele lugar, que a gente já perdeu tantos lugares, né, a mulher nesse sentido, porque Hum. aí ela se vê enquanto mãe e fala: "Poxa, é o único lugar que eu tenho, né, conquistado, né, e de direito meu, eu vou deixar que o pai assuma?", né. Então, se eu falo de uma mãe solo e que às vezes ela, né, de alguma forma precisa, ah, né, eu falo precisa por não ter às vezes outras figuras ali e exercer esse papel, é uma coisa. Mas se eu falo de uma família onde existe uma mãe, existe um pai, e de alguma forma, às vezes essa mãe não permite também, né. Tem pais, incrivelmente tem pais que querem, assumir o seu, nem eu falo, não, se nem é seu papel, né, porque isso já é imposto ali, eu acho que é assumir a sua responsabilidade, né, Mas eu acho que é porque interessante a gente falar papel no sentido de pensar as funções que a gente ocupa. Realmente, quantas e quantas, às vezes a mãe peca pelo excesso mesmo. E a gente sabe, por exemplo, trabalhando com drogadição, a gente sabe que uma das possíveis causas, né, do ambiente que pode favorecer é justamente quando a mãe começa a tirar a autoridade do pai. sim, mas aí é por isso que eu falo que é de responsabilidade. Assim, quando eu falo que de papel, ele já está implícito de quando eu assumir essa responsabilidade da paternidade e da maternidade, né. Mas se eu falo a um ponto de responsabilidade, senão você vai achar que ele está te fazendo um favor. Ah, ele até que faz o papel dele, né, mas e aí ele não está te fazendo um Não, favor daquilo que ele e está nesse momento, né, executando. Ronils, assim, patriarcal, vamos dizer, a gente até a gente acredita, né? Fala assim, nossa, Ele é um ótimo pai, olha, ele nossa, tá cuidando, ele trocou a fralda, ele até deu é, banho hoje, é. porque isso é da mãe, Da né, mãe, e isso é eu um sei, papel, mas eu do que veio pra gente, é. isso a mulher ficava em casa e o homem era o provedor e vinha. Hoje a mulher divide as responsabilidades também das contas da casa, ela também trabalha fora. Então, a mulher também não pode, não, na verdade, ela tem que despir-se do machismo, né? Porque isso está Sim. muito estruturado na gente sem a gente perceber, Sim, né? sim, sim, mas e também muito ligado, e aí, né, a gente fala daquilo que a gente construiu, daquilo como a gente aprendeu, que isso é da mulher, né, Uhum. e aí, será que também eu trago essa discussão? Será que é para eu não perder o meu espaço? A gente briga tanto por isso, né, pelos nossos espaços nos meios de trabalho, e o único espaço que a gente tem conquistado, esse, que ninguém tira, né, da gente, essa Uhum. questão da maternidade, e às vezes isso pode também, Ambiente traz muito realmente, embate. por essa questão, quando você fala né, desse machismo aqui, né, como você nomeia, da mulher não permitir que esse homem esteja. Uhum. Assuma a responsabilidade. E aí eu não falo dessa questão da função. Quando eu falo da função, do sentido do afeto, do carinho, da mãe, dali, ou do pai nomear, por isso que não é função de pai ou função de mãe, né? A gente fala dessa questão da lei, do que precisa ser feito, do que precisa ser imposto, dos limites, muito como essa questão paterna, né, dessa Uhum. lei,
E a mãe da questão do cuidado do afeto, do que nomeia, mas que não tem a ver com mãe e pai, E mas assim com às funções. vezes é importante até quando os pais, ou a mãe ou o pai está ali presente realmente na educação, há momentos em que o pai assume muito a função materna, né? Sim, Aí, nesse momento, se a mãe tem essa percepção, ela pode assumir ali a função paterna, sim, né? Ah, por sim, quê? E aí é isso que você está colocando. Isso aí a gente está querendo dizer por quê? Função materna é aquela parte mais da afetividade, do acolhimento, e a função do paterna é aquela mais amamentar, do nutrir, né? isso, do nutrir mesmo. E o pai, muito daquela figura do que impõe o limite, Sim, né? Que coloca o respeito ali, de certa forma, mostra as leis, apresenta a lei, né? sim, Então, quando a gente fala, e às vezes a gente trabalha muito também, eu já vi muitas pessoas trabalhando, e dentro da perspectiva sistêmica também fala-se muito disso, assim, tanto do feminino e do masculino que preenchem cada um de nós. Então, eu tenho muito do feminino e tenho muito do masculino, né? Então, assim, como que eu consigo dosar e equilibrar isso? O que que mais em mim está, de certa forma, desequilibrando? A gente não vai falar sobre isso agora, podemos falar em mas, em breve. breve, quem sabe. Mas a gente está falando aqui de função materna e função paterna. Então, eu acho que acalma um pouco os corações daquelas mães solos, né? Que muitas vezes falam assim, nossa, meu filho vai ser um perdido na vida, né? Porque não tem essa referência do pai e tudo mais. Não. Eu acho que uma das coisas que eu vejo muito, também trazendo a perspectiva sistêmica, é de que, por mais que o pai seja um danado, capô, assim, fez horrores com a mãe, que a mãe nunca leve isso para os filhos. Eu acho que Sim, isso a gente vê o quão é negativo para mente daquela criança futuramente adulta, assim, o quão ela distorce essa figura muitas vezes ou é masculina ou feminina, de acordo com aquele que não tiver. Então, por mais que a gente, como de repente, vamos supor, né, o meu marido tenha me machucado muito, a gente separou, mesmo que ele tenha me ferido enquanto mulher, eu não tenho o direito de certa forma, prejudicar a imagem dele diante do filho, porque isso sim pode trazer grandes prejuízos, né, Ronildes, com assim. certeza. Inclusive para essa mãe mesmo, né? Por isso que é um processo que é importante que ela procure uma saída para isso, né? Para entender até mesmo como que ela chegou até esse lugar. Uhum. Né? Não dá para a gente falar, e de novo eu falo dessa questão da responsabilidade, de levar isso só para o pai. Né? Como que, de alguma forma, sem compreender de que ela trouxe, né? Realmente de vivências e passado que repetiu, às vezes, ali uma relação, que pode ter sido uma relação doentia, que foi, né? Hoje tem-se esse nome de tóxica, não gosto muito desse nome, mas enfim, né? Essa relação que não deu certo, e de que forma que ela consegue se implicar a ponto de se responsabilizar em algum momento em ter conduzido aquela relação até aquele momento, até mesmo para que ela não repita isso, né? Para que ela não transmita isso para esse filho, não deixe que esse filho sinta ali a raiva, né? A insegurança, a desconfiança, aquilo que era da relação dela, que não Sim. tem a ver com a relação dela com esse filho, ou não tem a ver com a relação desse pai com esse filho. Então é importante que ela também fale sobre isso. Muito bom. Gente, conta aqui para nós. Ó, gente, o Andrei Renato, que é o responsável por esse espaço, está inaugurando hoje aqui o podcast, o espaço para podcast aqui no Estúdio Vírgula. O E, Tomás está super feliz ali, ó. Dá um tchau, Tomás. Ui! Com o e pai. aí, eu não sei quanto tempo já foi, Andrei, dá uma luz pra gente aqui. A gente ainda tá faltando Vixe, não entendi essa 34? linguagem. 34 minutos estamos conversando com vocês. A gente já vai praticamente caminhando para a finalização. A ideia é que a gente consiga fazer essas edições com 30. Não vai ter nem edição, gente. Vai ser tudo ao vivão, hein? Ó, 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 ó. Né? De repente, quem sabe algumas coisas aparecem assim, né? E vai ficar no ar, hein? Será que a Andressinha esqueceu ou será que foi tudo um jogadinha? Aham, sei, né, Ronildo? Vai. E aí, pra gente já caminhando para a finalização, mas enfim, fica aqui, acho que pode colocar aqui embaixo, já que tem vídeo, assim, para vocês conhecerem um pouco melhor sobre esse espaço. Quem quiser vir aqui para gravar o seu podcast, pode contactar aí o Andrei Renato, que ele está para receber vocês aqui com um espaço super Ah, acolhedor. não, gente, você tá em casa. Não tô dizendo, acho que porque, né, sua amiga, acho que tinha até muitos anos que eu não via a Andressa.
Mas é um espaço super acolhedor, sabe? O pessoal, olha, o Tomás fica dali dando tchauzinho, acenando que ele tá super feliz, olha lá, tá super feliz ali. Deixa você bem à vontade. É isso aí. Então, a gente já caminhando para nossa finalização, eu acho que vai caber essa daqui. Será que você acha, Ronildes, você que está aí em casa também, que a gente precisaria de uma reforma na estrutura familiar? Ou, e se sim, se você acha que sim, que precisaríamos de uma reforma na estrutura familiar atual, né? Qual seria a solução mais plausível aí, de certa forma, na verdade, agregando essa pergunta, né? Para evitar casos de transtornos lá na fase juvenil. Eu acho que de que esses pais ou esses jovens parem de seguir receitas, sabe? Eu acho que eles precisam construir a própria história, de construir a sua própria receita e ver, gente, quem já fez receita, né? Quem gosta de um bolo, alguma coisa, que a cada receita que você faz, às vezes seu bolo vai sair diferente, às vezes algum vai dar certo, o outro vai sovar, solar, né? Alguma coisa assim. Que não tem receita. Entendi, ela falou, só faço ao lar. Olha as notas surgindo por aí, ó. Pode ser de uma canção através disso. Eu acho que a gente não precisa seguir essas receitas, né? O que precisa entender é para que caminho você quer ir. E como que você pode construir essa trajetória, como você pode construir sua caminhada. Tá bom, pode ser que seja em busca da felicidade, mas vai ter vários momentos que vai estar infeliz mesmo, né? Que sentido teria essa busca da felicidade se você não tem momentos de desprazer, né? E do que eu estou buscando esse amor, esse ideal, né? O que eu quero conquistar se eu não vou ter perda com isso, né? A gente quer ganhar o tempo todo, a gente quer ter tudo o tempo todo, né? Então, acho que a dica seria parar de procurar receitas, né? Ir falar da sua própria história, né? Construir a sua receita, construir sua trajetória, que só essa não é fácil. Agora, investir demais na história dos outros e acreditar que você pode ser igual ao outro é uma tentativa que não está dando certo. Ela já foi lá pro final. Ela já foi dando um recado, uma dica aí para vocês, né, que estão nos acompanhando aqui, para de repente refletir, né, sobre esse momento atual, né, o qual a gente tem vivenciado, como é que é essa busca incessante pela felicidade, Sim. né, pelos recortes que são feitos e o quanto a gente Quem se tem mais apega. likes, né? Se eu postar esse vídeo, eu vou viralizar mais na internet, sabe? Isso daqui eu vou ficar, nossa, mais evidente, né? Eu preciso de likes, gente. Eu preciso de que as pessoas me curtam. Isso aí na onda, né? É como se fosse assim, vamos na manada, Sim. né? E é isso que você está trazendo é fundamental, é muito interessante, porque isso é ter identidade, né? Você entender que existe todo o movimento acontecendo, mas não necessariamente que eu precise fazer parte daquilo. Há muitos anos atrás, na minha adolescência, eu gravei essa música recentemente, inclusive. Eu tive acesso a uma canção que chama Seja Diferente. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. E é interessante porque hoje o que a gente está vivenciando, essa questão da tela, e a gente já tem dentro do DSM-5, essa questão do transtorno do jogo, que ainda é novo, claro, tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, discutidas, refletidas, mas a gente está virando um comportamento viciante também, né? E mais uma vez a solução está onde? No diferente. Mas não no diferente para eu ter like, porque o like ele precisa ser uma consequência. Né? Então, se eu sou diferente no sentido de que eu entendo que mesmo que eu não acompanhe o fluxo do que está acontecendo no momento atual, eu me sinto pertencente àquilo porque eu consigo ampliar a minha visão sobre como estar naquele lugar sendo eu, buscando o que sou eu. Né? Ou quem sou eu, e o que eu posso trazer de contribuições. Não é que a gente tem que ficar alheio, não é que a gente não possa participar, mas é que a gente tem um olhar um pouco mais crítico e cada vez mais um olhar em que eu posso questionar. Acho que está faltando hoje em dia um pouco para o jovem esse direcionamento do questionamento. Né? Tem coisas assim que não tem o que questionar, estão questionando, que são leis básicas, né? do relacionamento, às vezes até dentro de casa, de respeito do pai, da mãe.
e lá fora não questiona. Quer dizer, por que que eu tenho que ficar entrando nessa onda do que está acontecendo? Por que que eu tenho que ter likes? Por que que eu tenho que ter seguidor? Por que que eu tenho que ter um TikTok? Por que que eu tenho que fazer? Pode ser mais, né? Então, eu acho que essa música, ela caberia muito bem hoje, assim, quando fala do seja diferente, drogas não. Cara, seja diferente. E eu lembro que na ocasião, quando eu tive o primeiro acesso a essa canção, aquilo fez tanto sentido para mim, e eu tinha muitos amigos que tinham envolvimento com a substância química, né? E só que essa música, ela chegava para mim até como uma vacina. É interessante, a letra é linda, inclusive lá no meu Spotify eu gravei essa canção, se vocês quiserem conferir, é de um grupo maravilhoso daqui de Goiânia, que é o Grupo Arte Nascente, e eu acredito muito nisso, sabe, assim, Ronildes, de que existem formas da gente prevenir, sim, da gente preparar a nossa mente. E o filme que eu assisto vai dizer muito, a forma como eu assisto, né? As músicas que eu ouço também vai dizer muito. Eu acredito... E isso, assim, né, são pontos de discussões, né? Quais momentos que a gente senta, né, com os nossos filhos e deixa eu discutir, o que que você achou? Né? Eu conheço muito do meu filho, eu posso conhecer também, né, dos meus pais, quando ele me explica o que que ele entendeu daquele filme, o porquê da escolha daquele filme, né, o que que isso foi interessante para ele, sabe? Por que que isso chamou a atenção? Uma música, um jeito de se vestir, né? Não simplesmente falar, nossa, esse menino só usa esse tipo de roupa, sabe? Já cansei de falar que isso não é roupa para ele ou que isso fica horrível, mas o porquê, o que que tá movimentando ele para isso? É o diálogo, Sim. né? É assim, aproximar, querer participar. Eu acho que é isso, participar. E eu acho que é importante a gente começar a refletir sobre o porquê que a gente também escolheu ser pai e mãe, né? Ah, mas aí tem uma outra discussão. A gente pode falar no mês das mães, a gente pode preparar a gente, assim, aí são vários podcasts, né, para se pensar sobre essa escolha, que aí há muito que ser dito disso também. Muito bom, acho que é isso. Ótimo. Claro que ficou muitas coisas pra gente falar, várias coisas assim. Gente, eu sempre senti falta de um detalhe. Da próxima vez eu vou colocar um papelzinho assim, porque quando ela tá falando, vem aquela coisa assim, de repente eu vou na onda dela e já foi. Esqueci o que era. Foi. Vamos anotar que aí você consegue voltar, pelo menos, né? Assim, tô ou então, sentindo, pelo vai menos, ser- anotar para o próximo. Às vezes a gente não vai conseguir. Vamos, Tome já sei, tome nota. Vamos arrumar um bloquinho pra ter, tome nota. Justamente, né? Tá bom? E faz lá o bloquinho. A gente tem uma assessora ali que já trouxe o bloco. Mas nós vamos montar, vai ser exclusivo, Obrigada, vai ser Tomás. personalizado, né? Vou fazer Isso. questão de dizer, notando tudo. Nota. E é interessante porque pra gente anotar, você tem que estar na presença, né? Nota-se. Nota. Tome nota. Realmente, tome nota. Tá vendo? Muito bom, Ronilson, obrigada. Que bom estar aqui com você. Um prazer, agradeço. né? Assim, esse reencontro, assim, nesse momento tão singular. Acho que tanto para minha vida quanto eu acredito que para a sua vida também. Não sei, assim, a gente tem muito tempo de conversar. Sobre a vida. Mas eu particularmente estou num momento assim bem de muita integração, tô amando, eu gosto sempre de novidade, gente, eu gosto assim de sempre dar um passo, quando eu penso assim, nossa senhora, vai ser minha vida inteira aquilo ali, no relacionamento eu não sou assim não, tá, amor? Relacionamento já é diferente, mas na vida de experimentar coisas novas, de me colocar sempre ali no teste ou na aprovação, ou experimentar realmente o novo, para mim me faz muito bem, me traz saúde para minha mente. Acho que essa energia nos chamou a atenção ali, né? Me chamou a atenção, né? Pelo menos a seu respeito, né? Falar, gente, que isso? Né? O que a musicoterapeuta faz aqui, né? Ainda falei, né? Gente, se ela pode estar aqui na saúde mental, e que, né, muitos dizem bebendo na fonte da psicanálise, claro, né? E aí, então, eu posso discutir, posso falar sobre psicanálise aqui, eu entendo que eu posso falar sobre isso em qualquer local, onde eu estiver, né, em qualquer instituição que a gente possa estar inserida. E aí, esse desafio, esse movimento, essa energia,
E a Nos- mesma nos coisa que eu toca. enxergo da Rony Hills, tá? Assim, eu lembro exatamente aquela. E o incômodo, como essa pessoa se incomoda com muitas coisas, assim, fala. Assim, a gente precisa de encontrar uma solução. Isso precisa ser. Será que as pessoas não estão percebendo? Eu falei assim, não, vamos compartilhar isso com o mundo, então vamos dar voz. Vamos incomodar as pessoas também, porque, na verdade, eu acho que isso é muito importante pontuar. Eu, particularmente, não quero trazer nenhuma verdade absoluta para vocês. Pelo contrário, assim, eu Sim. sinto que a gente quer provocar. Não sei, a Ronildes fala por Ah, ela. com certeza. Provocar, porque quanto mais a gente reflete, a gente pensa sobre, a gente pode construir novos significados. Eu acho que isso é o mais importante na vida da gente, não ser aquela coisa rígida demais, fechada demais, sabe? Eu acho que isso é viver, é estar pronto e prontas, né, para o novo, para o desafiante, para aquilo que incomoda, para aquilo que às vezes tira a gente do que é muito cômodo, que muitas vezes é o que a maior parte de nós fazemos durante a vida, né? Eu quero ter minha aposentadoria, trabalho minha vida inteira para ter minha aposentadoria, sabe? É, Sempre buscando, buscando e não vivendo aqui agora o momento, né? As relações. Então é isso, eu tô aqui a fim de provocar vocês, provocar ótimo. reflexões, né? E nos provoque também, gente. Por favor. A Por gente favor. gosta. Mas, ó, haters, sejam leves, amorosos, coloquem no lugar. Assim. Isso. Então a gente fica por Obrigada. aqui. Obrigada, Ronils. Nós estaremos mais vezes com vocês por aqui, tá bom? Um prazer. Até a Mas- próxima. Valeu. Tchau, gente.